Thank you, Rabia. Can you hear me? Yes, I hear you. So I'm going to switch to Portuguese so I can address the Brazilian audiences on YouTube and here on Zoom. And Martha will translate me. Great. Okay. Okay. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao Rabia por ter aceitado o nosso convite para participar da Complexo Sul. First of all, I would like to thank you very much for having accepted this invitation to participate at Complexo Sul. E eu gostaria de convidar o crítico de teatro e professor de filosofia, Patrick Pessoa, para estar aqui na conversa com a gente. And I would like to invite now the professor, the university philosophy professor and theater critic Patrick Pessoa to participate in our debate now. Eu também queria agradecer muito aos nossos patrocinadores da Complexo Sul. I also would love to thank our sponsors of Complexo Sul, que são o Itaú Cultural, o Goethe Institut, Rio de Janeiro, e o Consulado da República Federal da Alemanha, no Rio de Janeiro. So they are Itaú Cultural, Goethe Institut and the Consulate of Germany. Rabia, a Complexo Sul, que é essa plataforma de intercâmbio internacional, é uma plataforma para intercâmbio entre artistas latino-americanos. So this platform, Complexo Sul, is a platform for cultural exchange for Latin American artists. E também um espaço que pretende proporcionar lugares de formação para artistas em busca de realizar projetos autorais. And also a space for people to be able to train and in the search for their own work. Por isso a gente escolheu para essa edição uma programação dedicada à reflexão sobre a palestra performance. And that's why we created this space here today to actually think about those performance lectures. E então eu gostaria de te perguntar, antes de passar a palavra para o Patrick, sobre a palestra performance no Líbano, sobre como os artistas libaneses se dedicam à palestra performance nas últimas décadas e nesse momento. So I would like to ask you about those types of performance lectures in Lebanon and how the artists in Lebanon work with this genre of performance or lecture. Oh, I would like to thank you for inviting me, to thank Complexo Sul. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite a Complexo Sul. I just want to clarify that actually this genre, like I call it non-academic lectures, but which also known as lecture performances, it's something like that existed in the whole world, like it's not specified for the Lebanese artists or Lebanese scene. Eu gostaria de especificar que esse gênero da palestra performance é um gênero mundial, não é uma coisa específica do Líbano nem dos artistas libaneses. But maybe in Lebanon there are some artists that are applying this form for many reasons. One of them, like two main reasons I would like to mention. Eu acho que no Líbano, no entanto, existem alguns artistas trabalhando com esse gênero por duas razões principalmente. First of all, because it doesn't need like a big production. Actually, it needs like zero production, zero budget. So this gives you freedom to do whatever you want, to put your reflection, your thoughts without any pressure of any producer or whatever. Em primeiro lugar, porque é um tipo de espetáculo, um tipo de gênero que não exige nenhum tipo de produção e isso te dá muita liberdade.
And second, maybe because like at a certain point, there are like a bunch of artists in Lebanon, which is my generation. We were so much putting stress, and like we were like we thought that it's important to talk about our works. So yeah, go ahead. Sorry. E também porque no Líbano nós começamos, uma série de artistas começaram a ver uma grande importância em falar a respeito do nosso trabalho propriamente dito. So we thought maybe this genre, like the lecture performance or the non-academic lecture, it's in a way like a form that we can clarify our thoughts, our reflections without leaving misunderstandings. But of course, like with leaving a window, like or a door for interpretations. E achamos que talvez esse gênero nos permitisse então trabalhar de uma forma que não desse vazão ou não desse espaço para uma falta de compreensão, mas, no entanto, deixando uma janela aberta para várias interpretações. So, in other words, like it gives the artist the opportunity to be at the same time an artist and to put artworks, and at the same time to reflect upon what he is presenting at the same time, which is like we thought very important. E achamos que é muito importante porque dá ao artista a possibilidade de se expressar artisticamente, mas ao mesmo tempo lhe permite também pensar a respeito do próprio trabalho, fazer uma reflexão a respeito do trabalho, e isso é muito importante. Muito obrigada. Nós estivemos, eu e Patrick, estivemos em 2016 em um festival em Belgrado, o BITEF. Myself and Patrick, we have been in Belgrade in 2017, the BITEF. Yes, 2016, né? 2016, actually. E tivemos a oportunidade de assistir a Riding on a Cloud. And we saw Riding on a Cloud. E participamos de uma conversa com você por Skype. And we participated in a talk through Skype with you. Right. Estávamos sentados na plateia com o diretor do festival, numa crítica de teatro que era Lamis Lamari, se não me engano. We were sitting in the audience with a director and with a theater critic, I think Lamis Lamari, if I'm not mistaken. Agora estamos todos online. And we are today here all online. E eu gostaria de passar a palavra para o Patrick para a gente continuar a conversa. And I would love to pass the floor to Patrick for us to be able to continue our discussion. Rabia, é um imenso prazer estar com você aqui hoje. Rabia, it's a great pleasure to be with you here today. Yeah, thank you, Patrick, for being with us also. Thanks for Muito joining. Obrigado por estar com a gente também. Muito obrigada. E a primeira vez que eu vi o teu trabalho, como a Daniele disse, foi em Belgrado, e a gente ficou totalmente chapado com Riding on a Cloud. And the first time that we saw your work, as Daniele already mentioned, was in Belgrado, and we were completely flabbergasted by your work. Depois, em 2017, eu vi as 3 peças que você apresentou em São Paulo, né? Riding on a Cloud, pela segunda vez, Pixelated Revolution e So Little Time. And then in 2017, I saw the 3 plays that you did in São Paulo, which were Riding on a Cloud for the second time, Pixelated Revolution and So Little Time. E depois eu passei um mês em Beirute, em 2017, e outro mês em Beirute, em 2018, em 2 residências que foram patrocinadas pelas filiais do Instituto Goethe, aqui do Rio e de Beirute, nas figuras do Robin Malik e do Mani Azar. And then afterwards, I spent a month in Beirut in 2017 and another month
in 2018, and 2 residencies that were actually sponsored by the branches of the Goethe Institute in Rio and Beirut through people like Robin Malik and Mani Azar. E em 2017, no âmbito do Homeworks, eu pude ver em Beirute o teu So Little Time pela segunda vez. O trabalho que eu já tinha visto em São Paulo. And in 2017, during the so-called Homeworks, I could see your So Little Time for the second time, and something that I already had seen in São Paulo beforehand. E foi muito interessante ver a diferença na recepção da tua peça aqui e lá. And it was very interesting to see the difference in how the public reacted here and there. O fato é que eu me apaixonei inteiramente pela cidade de Beirute e pelas pessoas que moram lá. And the fact is that I completely fell in love with Beirut and with the people that live in Beirut as well. E aí, há 2 semanas atrás, ainda nesse meu devir libanês, eu passei uma semana numa residência no litoral de São Paulo com 8 jovens artistas libaneses que ainda traziam no corpo as marcas da explosão no porto de Beirute. And 2 weeks before, and still in this devenir libanais, so to say, I spent a week in a residency in São Paulo with 8 young Lebanese artists that still had the scars in their bodies from the explosion in the port of Beirut. Oh, yes, this is recently. Yeah, it was 2 weeks recentemente. E essa residência foi idealizada pela minha parceira em Beirute nas 2 residências anteriores, que é a curadora independente Amanda Abi Khalil. And this residency was actually created by my partner in Beirut in the 2 previous residencies, the independent curator Amanda Abi Khalil. Então, na minha segunda residência em Beirute, em 2018, eu passei a maior parte do tempo na biblioteca da Fundação Ashkal Alouan, vendo todas as palestras performances disponíveis no arquivo da Fundação, principalmente as tuas, do Walid Rad e do Tony Shakar. In my second residency in Beirut in 2018, I spent most of the time in the library of the Ashkal Alouan Foundation, watching all the lecture performances that were available in the archives of this foundation, and mainly yours from Walid Rad and from Tony Shakar. Eu vi pelo menos uns 10 trabalhos teus lá na Ashkal Alouan que me impressionaram profundamente, como o 3 Posters e o Who's Afraid of Representation. Yeah. Yeah, I saw at least 10 of your works there in Ashkal Alouan, and that really impressed me deeply, as well as the 3 Posters and Who is Afraid of Representation. Então, hoje, aqui, agora, eu falo como alguém que se apaixonou por Beirute depois de se apaixonar pelo teu trabalho. So here I'm standing as someone who actually fell in love with Beirut and afterwards fell in love with your work. E eu acho que, de algum modo, as 2 coisas estão ligadas. And I do think that, to a certain extent, both things are intertwined. E a minha ideia, quando eu fui para Beirute pela segunda vez, era fazer uma palestra performance sobre o nascimento e o florescimento do gênero palestra performance no Líbano. So my idea when I went to Beirut for the second time was to do a performance lecture on the creation and the flourishing of this genre in Lebanon. Eu cheguei até a comentar com um amigo teu, o Walid Sadek, que a minha ideia inicial era fazer uma palestra performance como se eu me chamasse Rabia Mroué. I even mentioned it to a friend of yours, Walid Sadek, that my initial idea was to do a lecture performance as if I was called Rabia Mroué.
Ele riu muito só de imaginar a cena, né? He laughed a lot just imagining it. Okay. Mas depois eu abandonei essa ideia por enquanto. But afterwards, I abandoned this idea for now. Então, por tudo isso, Rabia, eu fiquei muito feliz de ver você estreando a tua peça Antes de Cair, Procure o Amparo da Tua Bengala aqui no Brasil, nessa plataforma maravilhosa que é a Complexo Sul. So, because of that, I was very happy to see you opening the play from today here in Brazil and this wonderful platform which is Complexo Sul. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, e é a minha primeira pergunta. Eu tenho 3 perguntas, né? But I was curious. I was left curious with something. I have actually 3 questions. Você apresenta a tua peça como palestra não acadêmica e não como palestra performance. You introduce your play or your piece as a non-academic lecture and not as a performance lecture. Right. Você poderia começar explicando como você vê a diferença entre uma palestra não acadêmica e uma palestra performance? Could you actually start explaining what's the difference between this non-academic lecture and the performance lecture? Okay, thank you so much, Patrick, for this for this intervention. It's really very intriguing, very interesting. Thanks a Muito lot. obrigada pela sua intervenção, que é muito intrigante, muito interessante. Okay, so the non-academic lecture, actually, I came up with this title or with this as a preference than using lecture performance because I come from a theater background. I studied theater and I still doing theater pieces. Eu comecei a pensar a respeito disso, principalmente porque eu venho de... eu estudei teatro. And for me, like I do a lot of theater pieces where like almost they look as if they are lecture performances or non-academic lecture. Like I give you an example. Eu já venho fazendo uma série de espetáculos em que o formato já se parece mais com essa espécie de performance palestra. Like for example, like when I presented Riding on a Cloud. Quando eu apresento Riding on the Cloud, por exemplo, I at the same time I presented Pixelated Revolution. Ao mesmo tempo eu apresento também a Revolução Pixelada. Both works have the same exact setting. As duas obras têm praticamente a mesma estrutura. One of them is a theater piece, which is Riding on a Cloud. Uma delas é uma peça teatral, que é Riding on the Cloud. And the other one is a non-academic lecture, which is Pixelated Revolution. E a outra é uma palestra não acadêmica, que é a Revolução Pixelada. And they have the same, almost the same form, the same structure, but actually they are completely questioning different things, like eles têm quase o mesmo formato, mas na verdade estão questionando coisas diferentes. So in Riding on a Cloud, it's about theater, about questioning what is representation, how we can act, what is like being a personage, like a character, and the same person doing. Riding on a Cloud está questionando toda uma série de coisas. O que é ser um personagem, a estrutura. So it's re-questioning what is theater. É um requestionamento do que é o teatro em si. So it's related also to the history of theater. Está relacionado também à história do teatro propriamente dito. While like in Pixelated Revolution, it's a lecture. Mas por outro lado, a Revolução Pixelada é uma palestra. It has nothing to do with theater in the sense that não tem nada a ver com teatro. In the sense that it doesn't have any question or like questioning what is theater or the history of theater. Não parte para um questionamento do fazer teatral.
Actually, it belongs to the academic world, and it's Pertence ao questioning mundo acadêmico the academic sense, like what is academia, why this academic and this is non-academic. When I say non-academic, it's underlining what is academic. Na realidade, o que fazemos é questionar o sentido da academia. So in other words, like Pixelated Revolution or this presentation that I presented tonight, it's related to the lectures form, not to the theater. And this is why então o formato do que eu apresentei hoje e a Revolução Pixelada tem muito mais a ver com a estrutura de uma palestra. So it's related to the history of lecturing, of academic. Tem a ver com a história da academia, it's das palestras. It's a playful genre of what is academic and what is not, what is lecturing, what is not lecturing, where are the footnotes, where are the references, etc. Então é um gênero jocoso que brinca com o que é uma palestra, o que deixa de ser uma palestra, onde é que estão as notas de rodapé e assim por diante. This is why I prefer to get out the word performance from this title. É por isso que eu prefiro retirar a palavra performance desse título. So I prefer to call it non-academic lecture, not lecture performance. Chamar de palestra não acadêmica e não de palestra performance. Knowing that we are all the time performing. So Tendo dito isso, nós estamos sempre atuando. So now I am performing. So, but what I'm trying to say Agora eu estou atuando também, por exemplo. So what I'm trying to say that you have to address your question to a direction. So it's into the theater or to the art or to the cinema or to the dance or whatever. Você tem que guiar a sua questão para algum lado, seja para o teatro, seja para o cinema, seja para o que for. So by naming it a non-academic lecture, I'm trying to direct the questions into something else, not to performance, not to theater. E dessa forma eu estou direcionando o espetáculo para um certo caminho, que não é o caminho do teatro como tal. Obrigado. Obrigado. Thank you. Eu vou fazer uma segunda pergunta. I'm going to make a second question. Yes, please. É um certo lugar comum dizer que o teu trabalho se alimenta da indistinção entre ficção e realidade, fantasia e documentário. It is a certain common sense to say that your work is fed from the indistinction between fiction and reality, fantasy and documentary. Do ponto de vista epistemológico, eu concordo totalmente contigo. In epistemological terms, I completely agree with you. Como já sabiam os latinos, quando cunharam a palavra factum, que é o particípio passado do verbo fazer, todo fato é feito. Isso é, todo fato nasce de alguma forma de manipulação, de interpretação. Todo fato nasce no âmbito de alguma narrativa. So, as the Latins already used to know, and they created the word factum, the past participle of the verb to do, every fact is done. And as such, every fact is born to a certain extent from manipulation, interpretation, and to a certain extent of a certain narrative. E essa mesma ideia foi repetida pelo psicanalista Jacques Lacan, que dizia que toda verdade tem uma estrutura de ficção. And this is the same idea that was repeated by the psychoanalyst Jacques Lacan when he used to say that every truth has the structure of a fiction. Eu sei que você falou disso outro dia numa conversa com a Carol Martin, mas a minha pergunta vai na mesma direção de uma pergunta que ela te fez.
So I know that you said that the other day in a conversation with Carol Martin, but my question goes in the same direction of a question that she posed to you. Quando eu vi pela primeira vez o teu trabalho e também uma exposição do Walid Rad na galeria Sfer Samler, eu pensei, esses caras são bem latino-americanos. A filosofia deles parece muito com o pensamento de Jorge Luiz Borges. When I saw for the first time your work and also an exhibition from Walid Rad at the Gallery Sfer Samler, I thought these people, they are Latin Americans, and their philosophy has a lot to do with the thought of Jorge Luis Borges. Mas, passados 3 anos, com a ascensão de Trump nos EUA e de Bolsonaro no Brasil, e a mudança no contexto histórico-político, eu fiquei com uma questão. But after those 3 years, after Trump in the United States and Bolsonaro in Brazil, and this whole shift in the historical political context, a question remained in my mind. Na era das fake news e dos fatos alternativos, como é possível ler a verdade do teu trabalho? In this era of fake news and of alternative facts, how is it possible to interpret, to read the truth in your work? Como é possível diferenciar a indistinção entre fato e ficção que você propõe da pura e simples manipulação da história com fins totalitários? How would it be possible to differentiate the indistinction between fact and fiction that you propose from a simple manipulation of history with for totalitarian goals? Em outras palavras, de que modo o teu trabalho constrói uma ficção verdadeira, por oposição às ficções mentirosas dos políticos que estão na moda? So, meaning, in other words, to which extent does your work actually build a true fiction as opposed to the false fictions from politicians that are fashionable nowadays? Ou ainda, de que modo o teu trabalho emancipa o espectador ao invés de manipulá-lo afetivamente? Or, to another extent, to which extent does your work actually emancipate the spectator instead of manipulating him emotionally? Você acha que basta ostentar brechtianamente o processo de produção das tuas peças para escapar aos riscos de uma empatia irrefletida? Do you think that it is enough to use Brechtian techniques in your production process of your plays to escape the risks of empathy identification and identification without any thoughts? Qual é o lugar da empatia no teu trabalho e qual o lugar do distanciamento? What is the place of empathy in your work and what is the place of detachment or of the Verfremdungseffekt in your work? So, Patrick, you finished now? Terminou, Patrick? This is not a question, come on. Isso não foi uma pergunta. Anyway, thank you so much. It's very interesting. It's really a Muito lot. obrigada. Muito interessante. There's really a lot of topics and ideas that you mentioned and you raised, very important. Not Muitas only ideias, one muitos question. tópicos, são muitas coisas, são muitas perguntas, muitas questões em uma. I don't know from where I have to answer you, to be honest. Eu não sei de que ponto de partida eu posso começar. But let me tell you, first of all, it's really very important for me, the relation with the audience, with the spectator. Em primeiro lugar, é muito importante a minha relação com o espectador. And I think one of the main thing that you can emancipate your spectator is
how you can put yourself as an artist or as a performer, as an art producer, whatever, on the same rank as the spectator. A ideia é como é que você pode se colocar na mesma altura do espectador, seja como artista, seja como produtor, seja como diretor. So it means like to be in equal level. Ou seja, estar no mesmo nível. If we can understand this very well, this means that when I do performances or whatever I present to the audience, it means that I'm equal to the spectators, and if I'm equal, then I'm not going to teach them anything. I'm not going to learn them anything. I don't own the knowledge. Então, do momento em que eu estou na mesma altura dos meus espectadores, isso significa que eu não estou tentando ensinar nada. As espectadoras, nós estamos na mesma altura, nós estamos no mesmo nível. And at the same time, also the spectators are not above me. Also, e os espectadores também não estão acima de mim. So that means that they don't have the power to judge me and to say like, oh, this is to give you grades like this is good, this is bad or whatever, like, huh? E eles também não estão numa posição em que possam começar a me criticar, me dizendo que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, etc, e assim por diante. So in my opinion, if we can take this out from this relation between the audience and the artists, then we can establish another kind of relationship between both. Então seria muito bom, muito positivo conseguir tirar, desconstruir esse tipo de relação entre o espectador e o artista. So it means that the spectators are not coming to hear or to listen or to see the truth and what is untruth. Eles não vêm buscando, o espectador não vem buscando a verdade, nem para ouvir, nem para ver a verdade, assistir a verdade. And also the artist or the performer or the theater maker is not also coming to the stage to tell them what is the truth and what is the untruth. E o mesmo vale também para o artista, para a pessoa que está no palco. Também não está ali para falar ou para passar uma mensagem de verdade. So the platform, whether it's a theater or an art center or a gallery or museum, whatever, like. Então essa plataforma, o museu, o teatro, uma galeria, o que quer que seja, it becomes like a space where you share ideas with others. É um espaço para compartilhar ideias com os outros. Ideas that you are unfinished or uncertain or still have a lot of doubts, a lot of gaps. Ideias inacabadas, ideias que ainda a respeito das quais você ainda tem uma série de dúvidas. And I think this is the role of the artist, is where we can put questions and doubts and like highlight things. E esse que é o papel, é o papel em que você possa ressaltar todas essas dúvidas, essas questões, esses questionamentos. Exactly, and to bring up ideas that are unfinished, that have to be finished or like to be also shared with the spectators, that the spectators can ideias also... que possam estar inacabadas e que possam ser completadas pelo espectador até certo ponto. Exactly. So this is a kind, what I call the shareness. So there's something that we can accomplish all together, achieve all together. É isso que eu chamaria de shareness, né? A possibilidade de compartilhar, algo que pudéssemos compartilhar em conjunto. And this is in contrast to the role of the politicians, who are most of them very good performers. Isso é totalmente diferente do que fazem os políticos, que normalmente são excelentes intérpretes, excelentes atores. Who knows what they want to give the audience, and they want to manipulate the audience to shape them and actually to shape their thoughts and to actually to bring them to their position. O objetivo do político é totalmente diferente, porque ele quer convencer o espectador e quer trazer o espectador para a sua posição.
or even activists when they do like art activism, when they have already answers for their cause, for their E os militantes problems. também, os artistas militantes também, ao fazer algum tipo de espetáculo onde existe uma causa em questão, uma mensagem certa a ser transmitida, também caem nessa armadilha. So for me, art and theater is out activism and out the politics in the narrow sense, but it is activism and it is political, but in a different sense and in a different Para direction. mim, a arte e o teatro estão num lugar que não é exatamente essa militância a qual a gente está acostumado, mas nem por isso deixa de ser político também. I will stop it here. There are a lot of ideas that you raised. I would like to comment, but I will stop it here just to Eu give pararia more por answer. aqui. Eu tenho uma série de coisas que eu também gostaria de acrescentar com relação às perguntas que você fez, mas eu vou parando por aqui. Então, se você me permite, Dani, eu tenho uma última pergunta sobre o trabalho de hoje. So, if you allow me, I have a last question about the work that you presented today. Yes, please. O pessoal no YouTube já nomeou as suas perguntas, Patrick, como palestra-pergunta. People in YouTube are already saying that Patrick's questions are lecture questions. So make it a question. Uma pergunta um pouco longa, como as outras. It is a bit of a long question, like the others. Qual é a importância da materialidade do arquivo no teu trabalho? What is the importance of the materiality or the concreteness of the files, of the archives in your work? E como a materialidade do arquivo desperta a memória involuntária dos teus interlocutores, do público como interlocutor. And how this materiality of those archives actually will awaken the memory of your spectators. A memória involuntária. The unconscious memory. Você trabalha sem nenhum problema com imagens digitais. You work without any problems with digital images. Mas eu fiquei pessoalmente tocado com as conversas com os teus 20 amigos que viveram a guerra civil libanesa. But I was very much touched when you with your conversations with those 20 friends of yours that actually lived during the war. E você mostrou para eles cópias dos panfletos. And you showed them copies of the Israeli pamphlets. Que choveram sobre vocês. That actually rained over you. Right. A pergunta é como substituir a materialidade dessa experiência tátil por imagens digitais? How can you actually replace this experience of this memory that was so tactile, so concrete in terms of the senses of the touch by digital images? Você acha, Rabia, que a tua narrativa ficcional documentária é capaz de transpor esse abismo entre a materialidade do panfleto e a imagem digital produzindo memórias involuntárias? Essa é a pergunta. Do you think that your work can actually fill the gap of this materiality of these pamphlets? Can you actually feel the gap between this materiality of these pamphlets and the digital images? Produzindo memórias involuntárias. Essa é a minha and will they actually produce those unconscious memories or involuntary images? Yeah. Thank you, Patrick, for this very complex questions. Muito obrigada por essas perguntas tão complexas.
As usual, I will answer on my way. Eu vou tentar responder da minha forma. Let me say at the beginning that like how I use the archive is in a very playful way. In the sense, Eu uso os arquivos de uma forma bastante solta, de uma forma bastante leve. in the sense that I'm interested actually in what does it mean, the archive, not what I'm archiving. Eu penso muito mais no que o arquivo significa do que no que eu estou arquivando. So in my works, I'm always like in underneath, I'm always asking like, what is the archive? What is worth archiving? What is Eu not sempre worth estou archiving? pensando o que é esse arquivo, o que vale a pena arquivar, o que não vale a pena arquivar. And who has the power to say that this is worth to archive and this should be like thrown away or etc. E quem é que tem o poder de decidir que isto aqui vale a pena arquivar e isso deveria ser jogado fora? So in this sense, like of course, there's when I'm thinking about these issues, and I don't have a real archive as I pretend in my works. Então, quando eu penso a respeito de todas essas questões e não tenho um verdadeiro arquivo dentro do meu trabalho, so I have to make replicas if I want to have them physical materiality, or I have to go to the digital. Eu tenho que fazer réplicas se eu quiser essa materialidade da qual você falou, ou eu tenho que passar para o mundo digital. Yes, so and of course the digital and like manipulating the images, especially with the technology today, with the Photoshop, etc. It's very easy to create. É muito fácil manipular as imagens com Photoshop, com todos os recursos que nós temos disponíveis hoje em dia. To create documents and pretend that this is a real document or not a real document, but e é muito fácil, então, criar, a partir dessas manipulações, documentos dizendo falsos documentos, por assim dizer. But it's not to cheat the audience or the spectator that, oh, you think that this is real. No, this is not real. I faked it. No, it's not important. Mas essa não é a questão importante. Não é importante saber se os materiais foram alterados ou não. So the important is about first about the archive. What does it mean, the archive? Who create archive? What is the archive? What it consists the archive? O que é importante é do que trata esse arquivo, sobre quem o arquivo, para que o arquivo. And two, why I am presenting this as an archive material and I want to show it to you. E do porquê eu estar apresentando esse arquivo que eu quero apresentar para você. What it will bring on the table. Ele vai trazer? O que ele vai colocar sobre a mesa? So in this sense, like when I talk about the Israeli leaflets that I made replicas and showed it to friends. Então, quando eu falo sobre esses panfletos, os panfletos israelenses, e que quando eu fiz as cópias e mostrei para os amigos. Actually, I was trying to talk about the relation between trauma and art. Na verdade, eu estava tentando falar a respeito da relação entre trauma e arte. And in this sense, like my idea is that like I'm doing replicas and I'm inventing all this fictional story that I told you, which is based on facts, but actually there is no one that reacted this way. But it's the idea that how trauma reacted to a paper, just like a paper that you show. Sorry, could you repeat that? So I mean, like I forgot like how I put it. You want to say? Deixa eu só falar uma coisa, Marta, porque ele fala muito na diferença entre o original e a cópia. You're talking very much about the difference between the original and the copy. Mas, mas o problema não é a diferença entre o original e a cópia. But the problem is not the difference between the original and the copy. É a materialidade. The question is the fact that you can touch it, you can feel it with your senses, you can actually touch it.
Yeah, but also you know that today also it's not about touching only. It's Mas a questão also hoje em dia não se trata apenas de tocar. it Não could é have essa. been it could have been a picture of Poderia ter the sido também uma imagem, and I uma can foto. show the image of the leaflet. E eu And, posso mostrar a imagem do and then they panfleto. will do the same, but there will not be damages of this paper, which actually Mas o papel não estará danificado. yeah, but also it's all it's a question, huh? Mas Is é it uma true or questão. not true, and what does it É mean? real, não é real, é verdadeiro, não é verdadeiro, e o que é que significa? Yeah. So, but for sure, it's not about evoking like these memories, huh? Mas For this, certamente não tem a ver, não é necessariamente essa coisa de evocar essas memórias. like I'm not interested in actually like bringing back the memories, huh? O meu objetivo não é trazer de volta essas memórias. It's like when I bring this back, like these, the past incidents and facts, actually to ask Quando eu questions trago about esses today. incidentes, esses fatos, na verdade, eu apenas quero fazer perguntas, questionamentos a respeito do hoje. So it's all about today. It's about like today, Corona, how we deal with Hoje, Corona. o coronavírus, como é que a gente Like lida com if isso you hoje? say like there is a leaflet that is like ask you to leave your home, your land, and then Se today tem panfleto te mandando sair de casa, e aí hoje, yeah, and today paradoxically we are not allowed to leave our apartments. Like no, you should not leave. It's like, agora estão dizendo para você ficar em casa e você já não pode mais sair de casa. So I'm just like, it's like very, very intriguing thing. Like it's paradoxically how it comes. Like são esses paradoxos. so it's questions. I have no answers, no conclusions. Just São like questões. I Eu não tenho as respostas. São apenas questões. Ótimo. Eu teria muitas outras questões. I would have many other questions. Sim, eu adoraria ouvir todos os desdobramentos que o Rabia teria para dizer. I would love to listen to all the further developments that Rabbi could continue with. A gente ainda tem alguns minutos e eu queria trazer dois apontamentos dos participantes do YouTube que estão muito animados. I would like to, we have a few minutes, so I would like to bring 2 questions from the participants in YouTube please. that are very excited. Yeah. E já desenvolveram também o conceito de non-academic zoeira. Marta poderia traduzir isso para a gente? And then they developed also another new concept, which is the non-academic. Zoeira in Portuguese means a bit of a mess, but then you have the Zoom, and at the same time there's a noise implicit and embedded in this word as well. And so it's a mixture of all of them. Yes. Eles estão se divertindo. They are having fun. Mas eu queria trazer uma pergunta da Quitéria Kelly, que é uma atriz e diretora bem importante aqui no Brasil. Você podia repetir o nome, por favor? Quitéria Kelly. I would like to bring a question from Quitéria Kelly, which is she's an actress that is quite well known in Brazil. Yeah. Ela diz: você acha que as questões levantadas em suas performances, em seus trabalhos, ganham uma potência estética nesse formato palestra? Do you think that the questions from your work, they actually are empowered aesthetically by this format that you use? De palestra, né? Of lectures, yes. Do they gain more power by using the structure? Does it empower them? I would say like it depends. It depends on the topic and on the work. Like sometimes. Vai depender do assunto, do trabalho. Sometimes I do videos only. Sometimes I do dance. I do
I do paintings, Às vezes eu faço although I'm not a danças painter ou pinturas, or muito embora eu music. não seja So um pintor, what I would música. say, like I'm really very open to everything. I don't have a methodology that I stuck to it. Eu sou muito aberta, não tenho uma metodologia propriamente dita, But I a have to qual me say, atenha. but I have to say that this form, which is like the non-academic lectures, it's really very, very wide genre, very wide structure Agora, that can, esse gênero é muito abrangente, é muito amplo. yeah, that can you really do a lot of things inside it and Te permite accomplish a fazer lot toda of uma things. série de coisas e te permite And we conseguir can uma série de coisas. we can go further with this genre and with this structure, with this form. It's really very, very big, very, very wide, and Nós I would podemos like nos to go on with it. aprofundar muito Because, com like, esse gênero. Eu gostaria de continuar trabalhando com ele. yeah, because it's really, as I said, like it's really very, in a way, easy to achieve or like to do. You É don't muito need fácil de alcançar, é muito fácil de you fazer. don't need like production, real Você production não or precisa de uma funds grande to do it. produção, de So fundos. it's exactly like the writers can do texts or novels or É whatever como os you can. escritores que podem can do it. escrever um romance. Você simplesmente pode chegar e It's fazer. just you need a laptop or whatever. precisa do seu laptop. Even you don't need a laptop, you can do it also with the papers and just read. Você pode fazer apenas com papel e ler e pronto. It's this simplicity that I like and this lightness I like Eu in this form. gosto dessa simplicidade, da leveza dessa forma. It gives a liberty and freedom, total freedom from Te dá everything. total liberdade de tudo. Que ótimo. Eu agradeço a Quitéria por ter feito essa pergunta, I would like to thank Quitéria for her question. Porque a resposta que o Rabia trouxe tem muito a ver com a proposição que a gente está fazendo para Complexo Sul nesse momento, inclusive em que estamos completamente desassistidos e sem oportunidade de trabalhar como já saberíamos trabalhar. So it is important in a moment like this where we are lacking support in the ways that we are used to work with. So it's a quite a useful genre in that respect. Right. E muitos artistas no Brasil não têm acesso ao suporte que artistas brancos de classe média como eu, Patrick e até mesmo a Quitéria temos. And many artists in Brazil don't have the support that myself, Patrick, and Quitéria have because we are white and middle class, for example. Yeah. So it's the same case in Lebanon as well, which A mesma now coisa vale para o Líbano. it's now today it's much more worse and very sad, like the situation in Lebanon in all senses. Muito pior no Líbano em vários sentidos. So it's in a way like one can still produce and do things, not wait for money or for Nós whatever. podemos produzir, continuar fazendo as coisas sem ter que ficar esperando pelo dinheiro. Ok, tem um comentário da Sofia Médici, está em inglês, eu vou ler em inglês. Marta, se você puder traduzir para o português, te agradeço. And there is a comment by Sofia Médici. She's going to read, it's in English, so she's going to read in English and I'm going to translate it into Portuguese. Okay. She says, I always quote Rabia's non-academic lecture because I find it more accurate than lecture performance. Você podia repetir a primeira frase? I always quote Rabia's non-academic lecture because I find it more accurate than lecture performance. Eu sempre cito non-academic lecture, né? A palestra não acadêmica do Rabi, porque eu acho muito mais preciso do que o conceito de palestra performance. But I took for granted that it referred to the fact that the lecture does not look to have academic result, does not intend to have academic result.
Mas eu parti do princípio. Can you repeat that, please? But I took for granted that it referred Mas eu to the parti- fact that the lecture Mas eu parti do princípio de que tinha a ver com o fato does not intend to have academic results. Eu parti do princípio de que tem a ver com o fato de que não se propõe um resultado acadêmico, But seeks for a personal path into an investigation. mas tem a ver com uma investigação interna e um caminho pessoal. An investigation that can flirt with fiction and even be arbitrary for personal reasons of the artist. E uma pesquisa, de novo, por favor. But it seeks for a personal path into an investigation. Mas An investigation. Para uma pesquisa. An investigation that can flirt with fiction. Que poderá flertar com a ficção. And even be arbitrary for personal reasons for the artists. Então, e também com questões arbitrárias por uma escolha do artista. Can you comment on that, Rabia? I'm sorry. Thank you. Language jet lag. Thank you so much, Sofia. Muito obrigada, Sofia. It's nice that you are with us. Hello. Muito bom que você esteja conosco. Yeah, I agree totally with you. Like it's. Eu concordo totalmente com você. I don't know how to add on this, but like. Eu não sei o que eu poderia acrescentar. But yeah, it's the lecture. The non-academic lecture is. It's not. A palestra não acadêmica. Attention to be like academic in the academic sense, of course. Não tem essa pressão, essa necessidade but also there is acadêmica. But also there is this investigation that Sofia mentioned. That is, Mas existe I think esse aspecto da pesquisa também que a Sofia mencionou. It's tempting for the artist para o artista to investigate of something, pesquisar algo. And by investigation you have to interpretate ao pesquisar você terá que interpretar the facts, the incidents, and then you create fatos, a incidência, your narrative. You create your narrative. Você cria a sua própria narrativa. Which actually, because we are artists, it will shift from this academic strict frame. E pelo mero fato de sermos artistas, naturalmente nós nos distanciaremos dessa estrutura mais acadêmica. Thank you, Sofia. Sorry. Muito obrigada, Sofia. I don't know if I added something important than eu não sei what se you eu have acrescentei said. alguma coisa importante ao que você tenha dito. But thanks a lot. Uma última pergunta para a gente caminhar para a finalização. For us to be able to finish. It's a question. Sorry. Uma pergunta do Glauber. It is a question from Glauber. Como se dá a sua relação, Rabia, com a palavra? Como você pensa a palavra? What is the relationship that you have with the word? How do you imagine the word? Sorry, word. What's the relationship with the word? The word, the speaking word, text, word. Yes. It is very important. I have to say. É uma relação muito importante. It's essential in my work. É essencial no meu trabalho. Because actually, words and the language of words. Porque as palavras, a linguagem das palavras. It gives the spectator the possibility to imagine what you are telling about. So imaginar o que você está dizendo. So especially when we are talking about like representation. Principalmente quando estamos falando instead of showing images.
instead of showing Em images, vez de mostrar imagens, I think that words bring something else, even more than sounds eu and acho music. que as palavras trazem mais, muito mais inclusive do que som e música. It's much more powerful, especially today we are living São muito poderosas, in a muito mais world poderosas. where there is like flux and of images, like images all the time. Principalmente nesse mundo em que vivemos hoje, em que existe essa quantidade de superposição de imagens. So when you represent a situation or images by words, Então, quando você representa uma situação com palavras, I think you open a horizon that gives freedom for each one of the spectator to imagine in their own way. Abre um horizonte para cada um dos espectadores. So for me, like using words is essential. Para mim, usar palavras é essencial. And in art, even in art. E também nas artes em geral, em artes plásticas. Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Can I ask another question? Yes, go. Please, Patrick. Você pode fazer mais uma pergunta. Eu vou pedir para você ser um pouco mais breve. Porque é muito tarde para o Rabia em Berlim. Because it is very late for Rabbi in Berlin. E nós estamos perto do horário que nós combinamos. And we more or less arranged this time to finish. E aí você pode fazer a sua pergunta já sabendo que depois vamos às considerações finais. And then you can ask your question knowing that afterwards we will go into the conclusion. Okay. Então, eu me apaixonei por você vendo Riding on a Cloud. I fell in love with you watching Riding on a Cloud. Muito obrigada. É muito importante ver, eu acho que é seu irmão, o ator. I think that the actor was your brother. Right. É isso. O ator. E aí voltando à pergunta inicial sobre a diferença entre palestra performance e palestra não acadêmica. And so I go back to that initial concept of the difference between the performance lecture and the non-academic lecture. O corpo do seu irmão, the body of your brother, is the archive. Exactly. É o arquivo Exatamente. vivo. It is the living archive. Exatamente. Claro. E para mim talvez seja, né? O arquivo vivo é material. So living. It's material. It's concrete. I can touch your brother. I agree. Eu concordo. Então era só isso. Eu fui curto. All that. Yes, Thank you so much, Patrick. Thank you. Obrigada, Patrick. Thank you. O primeiro trabalho do Rabia que eu vi também foi com uma outra pessoa fazendo, foi com um ator português, o Tiago Rodrigues. The first the first piece that I saw from Rabbi was with a Portuguese actor called Tiago Rodrigues. Yeah, friend Tiago, yeah, of course. Sim, Yesterday's Man. Yes. Eu vi Yesterday's Man aqui no Rio de Janeiro, I saw it anos in Rio many years ago. E também foi muito inspirador para mim, para minha carreira, tanto como artista quanto como crítica de teatro. It was very inspiring for me, for my career, not only as an artist, but also as a theater critic. E é uma honra para mim, como curadora, receber você num projeto meu, junto com meus colegas Felipe Vidal e Paulo Matos. And it is a great honor for me as the curator to receive you in our project together with Felipe Vidal and Paulo Matos. E gostaria de perguntar, Rabia, se você gostaria de acrescentar alguma coisa. So I want to ask you whether you would like to add anything. No, just thank you so much. It was a pleasure to be with you tonight. Só agradecer, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Thanks for Marta for Obrigada, helping Marta. us. Obrigada a você.
Muito obrigada, Marta. Muito obrigada, Patrick. And for Juraci also. Thank you, Thanks for Juraci also Juraci também. for doing the Muito subtitles. obrigado por fazer todas as legendas. Thanks, and for everyone. Juraci fez um trabalho incrível. Eu Juraci nunca did a tinha wonderful visto job. nenhum trabalho assim legendado ao vivo no Zoom. Foi uma abertura, né? It was a premiere, this subtitling job on Zoom. Yeah. E eu convido todo mundo a conhecer a programação da Complexo Sul, que continua até o dia 18 de dezembro, com laboratórios criativos, conversas I invite e mais you all to look up our program. We continue until the 18th with labs, with creative labs, and with many different activities. complexosul.com.br para quem está para quem está, as 187 pessoas que não saíram do YouTube até agora. The 187 people who never left YouTube during the whole session. Wow! Oh, thank you. E queria avisar que a gente vai colocar nas redes do Complexo Sul o link para o bar virtual que a gente vai abrir agora. And we are also going to put the link on Complexo Sul for the virtual bar that we're going to open now. Muito obrigada. Thank you very much, Rabia. Thank you so much. Thank you. And thank you. And more work. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. We'll see each other again. Bye-bye. Yes, again too. Bye-bye.